Capítulo 38 de Fonte Viva. Se soubéssemos. Essa mensagem é muito forte, muito significativa para as nossas vidas, porque entramos ao longo de nossas várias vidas, ao longo de nossa trajetória evolutiva, nós entramos em muitas ciladas. E muitas delas, nós, motivados pela maldade que ainda está presente em nosso comportamento, nós agimos de maneira a ferir, magoar as outras pessoas. E hoje nós sabemos que não devemos fazer isso. E muitas vezes ainda assim continuamos fazendo. Continuamos plantando sementes ruins e continuamos semeando espinhos e colhendo espinhos. Antes nós não sabíamos, mas hoje nós sabemos. E esta mensagem que Emmanuel retirou do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, onde Jesus diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Emmanuel, o filósofo essencial do Espiritismo, comenta: se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o homicida, o feminicida, o infanticida, o matricida, aquele que usa do seu poder para poder tirar a vida de alguém, se ele conhecesse de antemão o tributo da dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, ele provavelmente preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. E aí você vê isto no nosso mundo. Doenças gravíssimas, com muita dor, muitas delas com muito sangue, onde a pessoa expele sangue por todo quanto é lugar, a pessoa sofrendo no hospital, através de doenças gravíssimas que não têm cura, com agonias prolongadas, usando desse dispositivo a natureza para poder quebrar o ciclo vicioso que diz que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. A doença quebra este ciclo vicioso, mas está aí a dor, porque se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobraria no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Terrível. Hoje, quantas vezes alguém nos acusa de alguma coisa que nós não fizemos e o quanto isso dói. Quando somos acusados em situações em que somos, às vezes, até expostos para a visão pública, levando em conta os sofrimentos, aquilo que nós não fizemos, nós temos certeza que não fizemos aquilo. E alguém vai caluniosamente, da forma mais maldosa, e nos acusa. E o quanto isso dói. Pode ter certeza absoluta que quando isso chega na nossa vida, é porque nós já fizemos isso com os outros em algum momento. Por isso, se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, ele paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a caneta, o teclado, o digitalizador de voz, o gravador de áudio. Ele não usaria isso para caluniar ninguém. Paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria qualquer meio de comunicação, a fim de não se confiar a acusações descabidas. Por isso, quando você tiver sobre os seus ombros a obrigação
de fazer alguma coisa que venha levar alguém ao sofrimento, muito cuidado. Porque se aquilo não for verdade, o preço vem muito alto nas nossas vidas. Não tenha dúvida nenhuma. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. O dever do bem, a prática do bem. Quantas pessoas desertam completamente de qualquer, digamos, ligação com o bem? Eles não têm tempo, eles estão na zona de conforto, a vida está fluindo bem para eles e eles não se importam com ninguém, não estão nem aí para os outros. Ele não leva em consideração que aquilo que ele faz é essencial para alguém. Às vezes, existem pessoas que têm gestos de caridade, que aquele gesto de caridade é a única coisa que aquela pessoa que recebe aquele gesto de caridade tem na vida. Tirando aquilo, ele não tem mais nada. Não resta mais nada. Não há mais nada. E mesmo assim, a pessoa desiste. Ela perde a capacidade de fazer o bem. Ela não tem empatia para fazer o bem. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença, ou seja, a frieza, a indiferença, a ingratidão. Principalmente, nós sabemos que a ingratidão é um sentimento que nos fere profundamente. Poucas pessoas têm a capacidade de ter a resiliência tão poderosa que nos qualifica para poder não sentir o peso da ingratidão. Principalmente a ingratidão vinda das pessoas que nós mais amamos. Porque as pessoas que têm a maior capacidade, o maior poder de nos ferir, são aquelas que nós mais amamos. Portanto, às vezes você faz tudo o que você pode para alguém que você ama. Tudo o que está ao seu alcance. E ouve do filho ingrato, da filha ingrata, do marido, da mulher, a pessoa dizer ali, babando de ira, que você nunca fez nada por ela. O filho capaz de dizer aos pais que não pedi para nascer, o problema é seu. Essas pessoas têm um alto poder de ferir. Mas, se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, ele não perpetraria o delito da indiferença. Ele não sabe. Porque quando voltar essa energia para ele, ele sentir na pele, como muito de nós sentimos na pele, o resultado disso, aí sim nós compreenderíamos o significado de Jesus no momento crucial da vida, no momento final de sua vida, ter dito: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. O egoísmo, né? Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. O caminho do egoísta é a solidão. O egoísmo, ele fere, magoa, ofende, e o caminho dele é a solidão. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com um grande sofrimento, porque existe uma solidão procurada. Aquela pessoa que gosta de estar só, mas ela gosta de estar só, mas ela não é egoísta. Porque ela age no mundo com as pessoas de uma maneira absolutamente benéfica e altruísta. O egoísta não faz isso. Ele se esconde das pessoas porque não tolera ninguém. Porque não quer conviver com os dramas e problemas dos outros, ele se fecha. Não enxerga
o plantio que o conduzirá fatalmente a uma situação de uma solidão de sofrimento horrível, onde eu lamento a cada instante, não ter ninguém para compartilhar a vida, não ter ninguém para conversar, não ter ninguém para me fazer companhia, não ter ninguém que me abrace, não ter ninguém que afague, não ter ninguém que sussurre alguma coisa no meu ouvido. E isto ofende, porque eu me sinto extremamente sozinho. E isto me traz um grande sofrimento. Se isso acontece comigo, é porque em algum momento de minha trajetória evolutiva eu agi assim, ó, de forma egoísta, narcisista, não se importando com ninguém, ferindo e magoando a cada passo. E quando estou hoje vivendo assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu preciso ter resiliência para suportar a minha solidão, não tendo atitudes de revolta que poderiam me conduzir a situações ainda piores. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Depois, tendo que nascer como eu, com diabetes. Diabetes é uma doença educativa para quem já, em vidas passadas, comeu demais, perdeu o controle, desencadeia uma diabetes. Eu tenho diabetes, né? Eu preciso todos os dias estar vigilante para poder evitar que eu aumente o peso. Se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto, porque tudo tem consequência. Nada escapa à vigilância da lei de ação e reação, onde para cada ação haverá uma reação, com igual intensidade, porém em sentido contrário. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Não guarda rancor. Não deixe que a atitude das outras pessoas contamine o seu jeito de ver a vida, de ser. Que o mal de ninguém me torne mal. Que o egoísmo dos outros não me torne egoísta, que o crime dos outros não me atraia para ser um criminoso, que a calúnia que os outros adoram proferir não me torne um caluniador, que o mau exemplo daqueles que desertam do bem não me conduza também a desertar do bem, que a atitude ingrata dos outros não me torne igualmente um ingrato,